Amém. Amém. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu que és o Paracleto, tu que és o ajudador, o teu prazer, ó Espírito, é revelar o Filho. E é esse o alvo do ministério profético dos últimos dias. Não é revelar o amanhã, nem o futuro, nem os acontecimentos vindouros, mas o maior, a maior tarefa profética desse tempo do fim é revelar o Filho. Por isso, Apocalipse, no capítulo 19, vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Revela o Filho. Mostra-nos Jesus, Senhor, neste tempo. Que os profetas, ó Deus, não inventem, não acrescentem coisa nenhuma, mas cumpram o que está escrito em Isaías, no capítulo 52. Ouve a voz dos teus atalaias, ouve a voz dos teus arautos, eis aí o rei. Essa será a grande tarefa profética dos últimos dias. Anunciar o caminho e a volta do nosso noivo, do nosso amado Jesus Cristo. Fira-nos, ó Deus, nessa noite com essa visão. Fira-nos. Impacta a nossa vida. Transforma a nossa sorte. Muda destinos nessa noite, nesses próximos dias. Ó Deus, que o espírito de temor venha sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amados, é uma alegria estar aqui. Aqui é um grupo que acaba que está se misturando, né? Porque eu estou aqui com a Dani, tem o grupo aqui dos irmãos que está intercedendo por Israel, juntamente com a Embaixada Cristã em Jerusalém. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui também estão no grupo lá do Atalaia, sobre os muros, né? E algumas pessoas aqui, eu posso estar enganado, mas talvez esteja com o grupo da base, com a Ivonete, com a irmã Ivonete. Então a gente tá se encontrando virtualmente, tá? E nós estamos assim. E eu estou alegre com isso, porque, de alguma maneira, o Espírito tem trago o mesmo peso, o mesmo encargo, né? E isso é maravilhoso, porque estamos separados por quilômetros de distância, porém estamos no mesmo lugar espiritual em Cristo Jesus. Nós estamos diante do trono. Nós estamos diante do trono. Aleluia. Nossos irmãos, há irmãos no sul, né? Aleluia, continuando a confessar meu pecado de inveja, né, do frio, né, né, Deus sabe o que faz, né, irmãos? Ele me plantou no cerrado, mas eu amo frio. O que é que eu posso fazer? Mas tá bom, né? Jesus manda a medida diária aqui, né? Nós estamos nesse exato momento, tá fazendo 20 graus em Goiânia. Para nós é praticamente uma era glacial. E mas eu queria mais. Confesso que eu queria mais. Amados, eu queria ser um professor igual o Hernando Dias Lopes, assim, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E eu falo isso não no sentido pejorativo, tá, gente? Porque para mim, o Hernandes, além de ser um homem sério e íntegro, como poucos no Brasil, é um irmão que prega a palavra com muita seriedade, né? Mas ele, com a mente dele presbiteriana, ele consegue assim. A Dani já me conhece por um tempo. As minhas aulas começavam em Montemor com doutrina, terminava com oração, com o povo pipocando, saltando. E eu era meio frustrado com isso, porque eu queria ser mais presbiteriano, mas nunca dei conta. Mas nós estamos num tempo muito sério. E vocês têm acompanhado textos meus, aulas nossas, e há um funil, há um afunilar
E antes, a gente percebia a mudança na história entre 5 e 10 anos. A gente conseguia olhar para o mundo e fazer uma análise entre 5 e 10 anos e falar como o mundo mudou. A gente olhava para os 5 anos passados e conseguia fazer uma boa leitura das mudanças dos tempos. Hoje, as coisas estão mudando em semanas. Hoje, o mundo está mudando em questão de dias e semanas. Nós não estamos no princípio das dores. Eu dei uma aula para vocês aqui, onde nós falamos sobre os 7 selos, e eu disse a vocês que a primeira vinda de Jesus, ela dá início ao princípio das dores. Nós estamos há 2.000 anos no princípio das dores. Aí eu vejo as pessoas falando, nossa, estamos no princípio das dores. Não, não estamos no princípio das dores. Nós estamos na grande tribulação. Nós estamos entrando, nós estamos no limiar da grande tribulação. É esse o tempo em que nós nos encontramos agora. E tudo muito rápido. E, ao mesmo tempo, eu até escrevi há alguns tempos, a Dani leu o Salmo 23, e profetizando essas palavras sobre o Brasil. E eu me lembro, irmãos, preste atenção nisso. Eu me lembro quando, no ano de 2002, nós estávamos, ah, nós estávamos aqui em Goiânia e a pastora Ezenete Rodrigues, ela entrou em contato conosco aqui em Goiânia, dizendo que o Diante do Trono gravaria um CD em Brasília. E nós fomos para Brasília naquele 14 de julho de 2002 e nós fomos para o Corpo de Bombeiros do DF aqui, né? Brasília está perto aqui de Goiânia, né? São 2 horas de carro, 2 horas e pouco de carro só, entre Goiânia e Brasília. Saímos daqui de Goiânia às 5 horas da manhã, chegamos 7h30 da manhã em Brasília e oramos até as 4 horas da tarde. Depois fomos para a Esplanada dos Ministérios para a gravação. Quem aqui já viu a gravação daquele CD do Diante do Trono? Eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido, né? O DVD Nos Braços do Pai ali, em Brasília. Amados, eu não sei quantos mergulharam naquilo que Deus fez no Brasil, começando em 99. Eu não sei quantos mergulharam naquela onda de adoração, naquela onda de busca, de fome por Deus. Eu tinha 19 anos, nós estávamos desesperados por Jesus, nós passávamos horas em adoração. O Brasil estava vivendo, eu não vou dizer que o Brasil estava vivendo assim, um avivamento no sentido clássico do termo, mas nós estávamos muito perto de algo começar. E quem assistiu aquele DVD viu que o foco todo era o Brasil, as orações, os clamores. A Ana Paula fez uma oração de quase 40 minutos só de confissão de pecados durante aquela ministração da música Brasil, né? Brasil, em teu solo existe um povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome. E quem eu estava ali, nós passamos o dia inteiro orando. Eu tinha certeza de que nós algo ia acontecer, algo ia acontecer. E, é, e justamente no ano próximo, o PT entrou, o Lula foi eleito. Naquele mesmo ano, em outubro de 2002,
O Lula foi eleito e a nuvem começou a se afastar do Brasil. Irmãos, nós estamos há 23 anos num deserto. E eu espero que a gente não fique 40 anos num deserto. Eu anseio que breve essa sequidão irrompa, a nuvem volte, os pais estão indo embora, os pais estão doentes, os filhos estão ficando. Valnice Milhomem está com 74 anos de idade, oxalá que ela viva até Jesus voltar. O Mike está muito doente, eu estou num grupo no WhatsApp, a saúde. Os meus pais, a família Walker, aqui, que foi pai de tudo aquilo que aconteceu na década de 80 em Goiânia, as comunidades, o Ministério Coinonia de Louvor, Paternidade Espiritual, Robson Rodovalho, as comunidades, aquele abalo que saiu de Goiânia, da década de 80. Os pais estão indo embora. Russell Shedd já foi, tantos homens piedosos. Billy Graham. Amados, e por que eu estou fazendo esse retrospecto com vocês? Porque nós precisamos acordar, nós precisamos entender, nós precisamos acordar de que o Brasil precisa não é de mais uma estratégia evangelística, o Brasil precisa da glória. O Brasil precisa de um milagre. O Brasil precisa que ele desça e que se cumpra aquela palavra de Isaías 64, quando o profeta grita: ó, se fendesses os céus e descesses, e se os montes tremessem diante da tua presença. Ora, irmãos, essa é a declaração, essa é a declaração máxima de alguém que depois de ter tentado tudo, percebeu que não pode fazer coisa nenhuma. Ó, se fendesses os céus e descesses. Essa proclamação do profeta é a proclamação de alguém que diz: Deus, se o Senhor não vier, nós estamos perdidos. Se o Senhor não vier, nós estamos perdidos. Como é difícil reunir pessoas para orar pelo Brasil. Como é desafiador. Hoje nós temos um presidente, hoje nós estamos com um presidente que blasfema contra Israel e que abraça os inimigos de Israel. Olha aonde nós chegamos. Olha aonde nós paramos. Irmãos, será que isso não te angustia? Será que isso não traz lágrima para os teus olhos? Será que isso não causa dor no teu coração? Saber que o principal mandatário dessa nação abre a boca todos os dias para blasfemar contra Israel? E a culpa é do Alexandre de Moraes? Não, a culpa é nossa. Porque quando tivemos um pouquinho de liberdade, nós idolatramos o presidente da República e a política, e colocamos e fomos para as portas dos quartéis pedir por salvação, ao invés de dobrar os joelhos diante de Yahweh Shebaó, o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, nós vamos cometer o mesmo erro? Será que nós vamos cometer o mesmo erro de novo?
Só que a igreja evangélica do Brasil vai entender que é hora de chorar. É hora de nós nos arrependermos, né? Só que nós vamos entender que o maior ato profético, a maior batalha espiritual que a igreja pode realizar agora, nos nossos dias, é viver, entrar em 2 Crônicas 7,14, porque só existe um jeito da terra ser redimida. Só existe uma maneira do Brasil ser transformado, é que a igreja, que se chama pelo nome dele, orar e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, eu não sei com quantos o Espírito Santo vai falar nessa hora aqui, mas é hora de assembleia solene. É hora de assembleia solene. Não tem mistura. A gente quer pegar essa mistura de lei, de graça, de invencionice, de bobagem, de falso evangelho, de mistureba gospel. E a gente quer apresentar isso para Jesus e dizer: agora derrama poder aqui e faz esse Frankenstein que nós criamos, faz agora com que essa bizarrice que a gente chama de igreja receba agora muito poder e faça muito avivamento no Brasil. Em verdade, eu vos digo que não, ele não vai fazer isso. Ele vai visitar um povo com vestes de pano de saco e cinza entre o pórtico e o altar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tempo de parar. Joel 2. Eu não ia falar sobre isso, irmãos, mas eu preciso mergulhar com vocês lá. Viu, Dani? Eu vou mudar aqui algumas coisinhas aqui. Joel 2, abra sua Bíblia. No livro de Joel. Nós íamos viver algo muito forte enquanto você abre a sua Bíblia. A gente estava perto em 2001, 2002, nós estávamos muito perto, muito perto. A adoração estava nos unindo no Brasil. A adoração estava nos unindo no Brasil. A sede por Jesus estava unindo velhos, jovens e crianças no Brasil. E aí veio um movimento, que eu não vou falar o nome aqui, G12, que veio e virou uma destruição. Uma destruição. Que o Brasil não aprendeu. Que o que Deus tem para o Brasil é peculiar. E é diferente de todas as outras nações da terra. O que Deus tem para essa nação. Eu estava na casa de oração do Tom Hess, em Israel. Eu estava com irmãos da África, de vários lugares do mundo. E quando eu chegava com a minha camisetinha verde e amarela lá para orar, junto com irmãos do mundo inteiro, os irmãos paravam para mim e falavam assim: o Brasil está sobre a sombra do portão de Eiqueren. O Brasil é a porta de João Batista. O Brasil será a trombeta de Deus para os próximos anos. Não inventem, não nos imite. Amados, eu ouvi isso de Israel. Eu ouvi isso em Israel, das nações. Anos depois, eu fui na IHOP, em Kansas City, nos Estados Unidos, e eu estava lá tentando fazer uma sala de oração aqui em Goiânia.
E aí eu precisei de ir lá nos Estados Unidos para ouvir a mesma coisa que eu ouvi em Jerusalém. Não nos imite. Brasil, o tempero dessa hora, o som dessa hora é de vocês. Mas, amados, quando é que nós vamos aprender, hein, com a história da igreja? A hora está mudando. Vocês oram por Israel. E vocês precisam conhecer e entender as festas do Senhor com uma mente profética. Todos vocês aqui sabem, todos vocês aqui sabem que as torres gêmeas caíram naquele ano de 2001, o World Trade Center, justamente naquele ano de 2001, em Yom Teruá. Aquelas torres caíram exatamente na festa de trombetas. Porque o que Deus estava falando para nós há 24 anos atrás? Eu estou mudando a fase. Eu estou mudando os tempos. Vocês sabem o que é o Yom Teruá. Vocês sabem o que é a festa de trombetas. Vocês sabem o que ela representa. Os sacerdotes tocavam não chofar, não chifre de cordeiro, mas trombetas de prata, porque prata na Bíblia fala de redenção, remissão de pecados. 12 horas. Para quê, irmãos? Amados? Para quê? Para lembrar, para nos lembrar que daqui 10 dias, para lembrar Israel, a festa mais perigosa, mais grave e mais importante estava chegando, o dia da expiação, o Yom Kippur. Amados, preste atenção no que eu vou dizer agora. Os profetas que estão se levantando agora não estão se levantando para chamar a igreja para uma farra, nem para uma festa. Eles vão se levantar com trombetas de prata na mão e vão convocar a noiva do Ocidente, a noiva em toda a terra, para o dia da expiação. Amados, com as Bíblias abertas em Joel, no capítulo 2, olha o que diz aí. Primeiro, perdão. Eu quero que você volte um pouco. E aí em Joel, no capítulo 1, diz assim: Ouvi, anciãos, escutai, moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Joel 1, a partir do 2. Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e a seus filhos, os filhos dessa outra geração. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, bêbados. Despertai, ébrios. Gemei e chorai, todos que bebei vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Irmãos, eu estou mudando tudo aqui. Eu não ia falar sobre isso. Eu saí completamente com o Espírito Santo, pegou tudo diferente. Mas eu quero dizer para vocês a primeira coisa, se vocês estão anotando. A primeira tarefa do ministério profético é remover a ilusão, é remover a fantasia, é remover a embriaguez espiritual de uma geração. Quando Deus levanta profetas, não é porque a coisa está boa, é porque a coisa está ruim, tá? Porque o propósito original de Deus não é ser igreja profética, é ser igreja sacerdotal, mas isso é um assunto para outra aula. Profeta, seja, quem já entrou
dentro de ônibus, algum lugar que fala assim, em caso de incêndio, quebre, e pega o martelinho, quebre. O que é o profeta? O profeta é justamente esses homens. Quando a coisa está ruim, Deus levanta profeta. Profeta só levanta quando o sacerdote falha no seu papel. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? Então, quando o Espírito Santo está enfatizando levantar profeta numa geração, não é porque nós estamos maravilhosos, não, é porque está tudo errado. Tem alguma coisa que precisa voltar ao que era. Entendem? E olha o que ele continua dizendo. Então, irmãos, os profetas dessa hora vão remover as ilusões. Ei, acorda, ébrio. Ou, acorda, bêbado. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Não, está tudo destruído. Vocês não estão enxergando, não. Essa alegria é falsa. E ele continua dizendo, no versículo 8, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Cortada foi a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor, estão entristecidos. Essa semana eu recebi a notícia de um pastor em Minas Gerais que se matou, que se suicidou. Quantos sacerdotes entristecidos? Quantos líderes sozinhos, isolados, numa solidão tremenda? E o profeta, ele olha e ele tem que falar o óbvio que ninguém enxerga. O profeta não é aquele que fala o futuro, o profeta é aquele que fala o óbvio, que ninguém mais consegue enxergar. E ele fala, foi cortada. A libação foi cortada. A oferta de manjar foi retirada. O campo está assolado, versículo 10. A terra está triste porque o trigo foi destruído. O trigo fala da palavra. O mosto se secou. O mosto fala da alegria do Espírito. E o óleo que fala da unção do Espírito também foi removido. Os lavadeiros se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Amados, os nossos jovens estão lutando para ser santo e não estão conseguindo. Os nossos jovens estão lutando para se libertar de pornografia, de pecados e não estão dando conta de se libertar. Os casamentos estão em crise. E sabe o que a igreja faz? Ela fica Ixi, gente, vou saber isso. Ela fica seccionando, separando crises. Os casais estão em crise. Vamos fazer um encontro de casais lá em. Aqui é Caldas Novas. Aí no lugar de vocês deve ter um lugar bonito, porque todo mundo vai ter hotel bonito. Águas de Lindóia, sei lá, Águas de São Pedro, né? Blumenau. No sul aí deve ter uns lugares bonitos, outros lugares do Brasil. Vamos fazer encontro de casais, porque tem muito casal com problema. Vamos fazer encontro de jovens, porque os jovens estão com crise, estão indo para boate depois do culto. Essa geração não precisa de estratégias. Essa geração precisa de um milagre. Nós não estamos precisando de fazer evento, não. Nós estamos precisando restaurar os altares que estão caídos dentro de casa. Porque os casais não fazem mais culto doméstico e não se sentam mais com os filhos na mesa para abrir a palavra. E fica empurrando os filhos na mão de líder de jovem e de professor de escola bíblica dominical. Vocês são pastores dos seus filhos. Seu filho não tinha que estar seguindo o músico gospel, não. Ele tinha que dizer: o meu pai é o homem mais incendiado que eu conheço. A minha mãe é a mulher de oração que eu mais vejo orar de madrugada. Para de empurrar seus filhos na mão de líderes. A responsabilidade é sua. Os filhos são seus.
Deus tem que remover essa ilusão, essa fantasia. Esses dias eu estava falando, precisamos orar para Israel por uma pessoa, e a pessoa falou para mim: ah, que canseira, que coisa enjoada, tem que orando para Israel, orando para Israel, orando para Israel. Há uma cegueira. Gente, vamos orar pelo Brasil, vamos clamar pelo Brasil. O grupo do Atalaias tem 128 pessoas. Nós estamos há alguns meses orando pelo Brasil toda madrugada, de quarta para quinta. Deve ter umas 15 pessoas que levantam só. O grupo tem 128 pessoas. Nós não acordamos. Nós temos uma dificuldade de encarar a realidade. Mas o profeta, ele dá o golpe duro. Ele joga a realidade na nossa cara. O profeta é aquele que fala que desculpa qualquer coisa, mas não tem nada bom aqui. Não tem nada bom aqui. Qual foi a última ressurreição de morto que aconteceu no culto de vocês? Qual foi o último paralítico que saiu pulando no culto? A igreja brasileira, tão arrogante, sempre foi muito arrogante a igreja brasileira. Os líderes brasileiros sempre muito arrogantes, contando vantagem. A pandemia veio e eu não vi nenhum líder, nenhum intercessor invadindo UTIs e curando enfermos da Covid. Mas conta uma vantagem. Esses dias eu estava meditando, vendo um vídeo de 1974 de uma conferência da Catherine Kuhlman. Uma mulher sozinha curava milhares. Hoje milhares oram para o doente e ele não é curado. E eu, irmão, será que vocês não conseguem ver isso? Será que vocês também estão vendo isso e isso está angustiando vocês? Eu quero ver a glória. Eu quero ver a glória. Eu quero ver a presença de Deus. Milhares e milhares. Goiânia tem centenas de igrejas. Goiânia tem centenas de igrejas. Tem rua que tem 3. E as pessoas não estão vendo Jesus em mim. E as pessoas não estão vendo Jesus em nós. Porém, eu sei. E olha que interessante. Voltando para Joel, no versículo 13. Esse 13 aqui é bom, tá, gente? Tem um 13 aí que é ruim, mas esse é bom. Cingivos, lamentai, sacerdotes, ministros do altar. O arrependimento tem que começar do púlpito. O arrependimento tem que começar pelo púlpito. Eu acredito que todo mundo que está me ouvindo aqui é líder. Se não for todos, a maioria que está aqui é liderança. Ou toca, ou canta, ou é pastor. O arrependimento não começa dos filhos, não. O arrependimento começa dos pais. Aqui, a primeira chamada não é para os filhos, é para os pais. Chorem sacerdotes, ministros do altar, e entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do Senhor. Santificai um jejum e proclamai um dia de proibição, congregai os anciãos e os moradores da terra na casa do Senhor e clamai.
Senhor, visita os pastores do Brasil. Visita os pastores, Senhor. Porque se os pais não entrarem, como os filhos entrarão? Senhor, a gente tem tido muito problema do Brasil porque os membros enxergam e as lideranças não têm enxergado nada. Aí vira ferida, divisão, contenda, separação. Começa pela ordem certa, Senhor, a ordem de Joel. Começa pelos anciãos, começa pelos ministros do altar. Senhor! Ei, calamaçoria, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que essa mensagem venha sobre ti. E que teu útero espiritual seja fecundado agora em nome de Jesus, por essa semente, por essa palavra. E se há um útero espiritual aqui que ressecou, que não ovula mais, que não produz mais vida, o Senhor toca o teu útero nessa noite e ele reacende de novo a fertilidade e a capacidade de gerar vida. Em nome de Jesus. E ele fala: no versículo 15, aquele dia, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Amanhã eu vou Todo-Poderoso. trazer mais roupa, filho. Irmãos, Eu alguém vou está com o buscar, ela não falou com microfone uma amiga ligado. minha. Ela mandou eu ir lá buscar amanhã. Irmãos, Aí eu alguém vou. está com o microfone ligado. É, aí Amém. eu vou buscar lá. Amém. Amém. E sabe por que que tem que começar por nós? Pelo púlpito, pelo altar, porque somos nós que vamos convocar uma geração. Irmãos, porque nós temos que ir primeiro. Porque quando eu abrir a minha boca e dizer arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, eu preciso ter sido batizado antes. Amados, e olha aqui, a partir do capítulo 2, ele diz aqui: tocai a trombeta em Sião. Eu só posso ter autoridade para tocar a trombeta em Sião. Percebam, primeiro o chamado é para os anciãos, agora o povo todo entra. Mas começa do púlpito. Começa do altar. Como é que eu e você vamos nos levantar no Brasil e tocar a trombeta em Sião se nós não entrarmos primeiro? Eu estou pregando para mim, porque o meu desejo é experimentar o verdadeiro arrependimento. Não experimentei, não. Eu estou orando por isso tem anos. Anos, irmãos, que eu estou orando por isso, tem muito tempo. Tocar a trombeta em Sião, ou seja, tocar a trombeta primeiro na minha casa. A palavra profética primeiro começa na casa, é no povo do Senhor, é em Sião. Não é na Pérsia, não é na Babilônia, não é no Egito, é em Sião. Tocai a trombeta dentro da minha casa e clamar em alta voz no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. E eu quero pular aqui para o versículo 12.
E diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Há uns dias atrás, um jovem que luta com um tempo atrás, um jovem que luta com desejos homossexuais me procurou em prantos, dizendo: Daniel, eu não consigo. O que eu faço? E a única coisa que eu consegui dizer para ele é: pega na minha mão e vamos chorar juntos. Vamos combinar assim? Vamos junto pro altar do Senhor. Eu choro meus pecados, você chora os seus, e a gente chora uns pelos outros, porque o Senhor não vai nos abandonar. O Senhor vai te resgatar. Eu não tenho nenhuma solução para você. A única coisa que eu posso dizer: vamos juntos para o altar do Senhor. Você conhece alguém desviado? Não condena ele, não. Eu e você só estão permanecendo pela misericórdia de Deus, porque muitos foram para a casa do pão e não encontraram nenhum pão para comer. Aí é fácil dizer: fulano é um coração duro. Não é não. Ele veio faminto, só não tinha pão. Então você conhece uma mãe que está sofrendo? Vai dizer para ela: há esperança. Você conhece alguém que está sofrendo? Talvez você que está me ouvindo aqui. Talvez você está aqui orando e seu filho está no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: há esperança. O Senhor vai visitar a igreja do Brasil. Mas não é com festa, não. É uma assembleia solene que nos espera. É uma assembleia solene que vai vir. Os desviados vão voltar. Porque, como declara Isaías, nós vamos dizer: sabe o dono da casa? Ele voltou. O dono da casa, o dono da igreja voltou para casa. Os ídolos caíram. Oh, Deus. Oh, Deus. E ele fala: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade, e se arrepende do mal. Amã está aí. Amã se levantou. A Esther está bonitinha dentro dos seus palácios de porcelana, seus templos de cadeira estofada e ar-condicionado central. Mas o Mardoqueu divino, o Espírito Santo de Deus, está passando pelas muitas igrejas do Brasil e chamando a igreja Esther para se levantar e dizer: não é para essa hora que você está aí vivo? Não foi para esse tempo que eu te coloquei nesse lugar?
eu quero ir concluindo e dizendo que tocai a trombeta, versículo 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da recâmara e a noiva do tálamo. Amados, o Senhor está levantando mensageiros, e eles vão se levantar e vão dizer: para tudo, para agora. É dia de proibição, é dia de jejum. Esse ativismo sem vida, sem poder, que não tem produzido nada para o Brasil, é tempo de parar com essa loucura, com essa roda de hamster, correndo sem chegar a lugar nenhum. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês muito séria, viu? Nem todo mundo vai ouvir essa mensagem, não. Porque parar hoje significa perder dinheiro. Parar hoje significa perder popularidade. Parar tudo que está fazendo hoje significa deixar de ser popular e conhecido. Mas a igreja verdadeira do Senhor no Brasil vai ouvir esse chamado. É tempo de parar. É tempo de parar. Não dá nem tempo de ter lua de mel. A lua de mel fica para depois. Vem noivo, vem noiva, vem velho, vem criança. Até os que mamam têm que vir. E vai ter que ficar. E aqui, no versículo 17, ele diz o que é para fazer nesse dia. Chorem os sacerdotes, ministros do altar do Senhor, entre o pórtico e o altar, e diga: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de se dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Amados, desculpa se essa palavra aqui está decepcionando alguém, né? Ou está frustrando planos aí de muita coisa, né? Mas antes da volta de Jesus, antes da vinda de Jesus, o povo que se chama pelo nome do Senhor vai ter que parar tudo. E vai ter que se colocar entre o pórtico e o altar. Não pense você que o Senhor vai restaurar a sua igreja com ela correndo de um lado para o outro, cumprindo uma agenda que não veio do céu. Não pense você que Jesus vai abençoar o teu suor. Deus não gosta de suor, Deus gosta de lágrima. Por isso que o sacerdote não podia suar. Vai ler Levítico, vai ver lá o que diz a respeito do sacerdote. Não pode suar. Sabe por quê? Porque suor fala de força do braço, suor fala de força da carne. E Deus não abençoa a força da carne. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja do Brasil se misturou demais. A igreja do Brasil enfiou político nos seus púlpitos, enfiou esperanças humanas, carnais. Nada novo debaixo do sol. Israel já fazia isso há 3.000 anos atrás. Correndo atrás do Egito, correndo atrás da Síria.
Amados, nossos olhos estão secos. Tem uma doença chamada secura dos olhos. E o Senhor quer curar essa secura. E você pode dizer, Daniel, mas eu já estou passando tanta luta, Deus ainda quer me dar um batismo de tristeza, de choro. A tristeza da carne gera morte, como diz Paulo, mas a do espírito gera vida. Povo amado, é tempo de uma decisão agora. Você vai continuar indo sem a nuvem, ou você vai parar e vai voltar para onde a nuvem parou. Quem sente que está mais difícil de orar mais do que há 20 anos atrás, 15 anos atrás? Quem percebe que está mais difícil de jejuar e orar nesse tempo do fim? Eu fui de um tempo que a gente ia para o monte, ficava a noite inteira e entrava dentro do ônibus, o povo caía endemoniado dentro do ônibus. Eu entrava dentro do ônibus com os meus amigos, o demônio gritava lá no fundo do ônibus, lá. Quem foi desse tempo que era coberto de ouro? Quem foi desse tempo que a gente ia orar, começava a brotar azeite da mão, óleo, ouro caía da cabeça? Eu não quero falar por vocês, eu quero falar por mim. Às vezes eu dobro o joelho nos meus quartos e falo, aonde eu deixei a nuvem, Senhor? Em que momento da minha caminhada eu passei a acreditar tanto em mim mesmo que a nuvem ficou e eu continuei andando sem ela? Irmãos e irmãos, aonde foi parar a adoração? Por que que a gente pode cantar todo dia em espírito e em verdade e não enjoa, né? Enquanto as músicas de hoje são tão cansativas, duram tão rápido. Aonde deixamos o Senhor? E olha que boa notícia. O Senhor está dizendo para nós: eu não te destruí, eu estou te esperando. Eu não te rejeitei, eu estou te aguardando. Mas eu não estou te aguardando no palco. Eu não estou te aguardando no Instagram. Não estou te aguardando no Facebook, nas redes sociais. Eu estou te esperando entre o pórtico e o altar. É lá que eu estou te esperando. Para de tirar selfie. Desliga a câmera e vá para o pórtico e para o altar. Vá para o pórtico e para o altar. Nós estamos saindo de Pentecostes. Estamos entrando agora em trombetas. Porque o maior chamado de arrependimento da história está se aproximando de nós. Maior, maior. Me lembro quando em 99 eu peguei aquele CD do Michael, Rio do Leão, Gás Davi, e tinha aquela música, né? Purifica-me, minhas mãos, minha boca, meu coração, na tua presença quero me entregar. Coração contrito, vou me confessar. Meu pecado me pesa e sinto tua dor. Amado, esse é o tempo.
Esse é o momento. Enquanto não acontecer, escuta o que eu vou dizer para vocês. Enquanto Deus não encontrar dois ou três, pode ser dois ou três, aí a irmã Claria aí no Rio Grande do Sul, três, com a Dani ali, a Dani e o Roberto, esses dois irmãos preciosos que estão aí como arautos do Senhor no Rio de Janeiro, outros irmãos que eu não sei onde estão, mas que estão aqui. Reúna mais dois, comecem a orar uma vez por semana. Daniel, não sou líder, não sou nada, tem problema não. Escolhe mais dois amigos aí, levantem um altar, porque o maior avivamento dos últimos tempos, o maior avivamento da história da igreja, não vai ser feito por gente famosa, não vai ser feita por cantor famoso. O maior avivamento da história vai ser feito por um povo sem face, como a gente cantava lá em 2000, 2001 e 2002, que Deus levantaria uma geração sem nome, sem face. O tempo dos grandes homens acabou. É tempo do corpo agora. É tempo do coletivo. Como diz Sofonias, eu estou vendo tudo que Israel está fazendo aí de errado, mas eu separei Sofonias 3, um povo pobre e humilde. Perdão, Sofonias 2. E eles confiarão no nome do Senhor. E esse povo vai fazer milagres que vai deixar até os anjos assombrados. Até os anjos ficarão assombrados com o que a igreja da última hora vai fazer. Mas é um povo que não vai mais roubar a glória, que é só dele. Ninguém mais vai roubar a glória de Deus. Mas, amados, o Senhor está dizendo para nós hoje aqui: soprarei dois ventos sobre o Brasil. Soprarei dois ventos sobre o Brasil. O nome do primeiro vento é chamado Santidade ao Senhor. E esse vento vai passar em cada casa, em cada igreja, em cada comunidade local. E esse vento vai derrubar tudo que foi feito na carne. E eu quero vos dizer, quando esse vento começar, não esconda, não fuja, deixa ele passar por você. Deixa ele passar pela sua coisa, porque ele só vai destruir aquilo que não é do Senhor. E a gente vai olhar para esse vento e vai pensar: meu Deus, mas não sobrou nada. Não te preocupes, porque depois desse primeiro vento, vai soprar um segundo vento sobre o Brasil. E o nome desse segundo vento é Poder de Deus. E esse segundo vento vai trazer um batismo de autoridade, de poder, de milagres e de dons que deixará céus e infernos de boca aberta. Os anjos alegres e os demônios desesperados. Mas guarde isso no seu coração. Guarde isso. Só vai fluir no segundo vento quem foi batizado no primeiro. Só vai poder participar do segundo vento, chamado Poder de Deus, aqueles que também mergulharam no segundo vento, chamado de santidade ao Senhor. Daniel, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz, como eu sou mal,
como eu tenho tantas correntes que me prendem, não importa nada. O que importa agora é a sua entrega aos pés do Senhor nesse momento. O que importa agora é o quanto você está disposto a se derramar esvaziado na presença do Senhor. É isso que mais importa. O que é mais importante agora é a sua obediência. Não liga para o que você sente. A questão agora não é mais na alma, é no espírito. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo, meus irmãos? A questão agora não é mais alma, não é mais o que eu sinto, não é mais o que eu estou sentindo. É no espírito que Deus vai mover na tua vida, é dentro do teu coração, é no teu espírito. Você vai deixar de ser pessoa almática e vai se tornar homem e mulher espiritual, que não vive pelo que sente. Você vive pela fé. E antes de você fazer milagres na terra, porque você vai fazer, amém? Você crê nisso? Que antes da volta de Jesus você vai ser um instrumento para grandes milagres? Eu tenho uma frase que eu falo ela sempre. Guarda isso no seu coração. Eu sempre falo assim, que para aquele que crê, nenhum milagre é necessário. Mas para aquele que não crê, nenhum milagre é suficiente. Quando você crê, você não vai precisar de milagre. Quando você crê de verdade, você não vai precisar que o Senhor te faça algum sinal. E Ele vai te usar muito, porque o mais importante para você é ser amigo do noivo. O que vai ser mais importante para você não é ser pastor de uma igreja de 5.000 pessoas, não. Brincadeira de criança. O que vai mesmo te deixar sem dormir de noite é o desejo de conhecer seu melhor amigo. Eu quero terminar. Nem toda ambição é ruim. Tem uma ambição que é boa. Paulo tinha uma. Sabe o grande Paulo? O poderoso Paulo? O maior de todos os apóstolos? Ele tinha uma ambição. Filipenses, capítulo 3, se não me engano, versículo 12. E ele vai dizer: a fim de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Eu só quero uma coisa. Eu só quero conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E quanto mais eu o conheço, mais ele continua dizendo no versículo: eu quero me identificar com os sofrimentos do Cordeiro. Amados, trombeta chegou. Chegado é a festa de trombetas. E aí, terminando dois, eu quero ler com vocês o livro de Tiago. Tiago, no capítulo 4,
A partir do versículo 5, e diz assim: ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste ao orgulhoso e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Ah, Daniel, essa palavra aí é só para o Antigo Testamento, agora não tem mais não, né? Aí ele continua dizendo: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, senti vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Noiva do Brasil, noiva das nações, humilhai perante o Senhor, e ele vos exaltará. E ele vos exaltará. Eu queria orar com vocês. Eu queria terminar por aqui. Eu queria orar por nós, na verdade, né? Não só por vocês, por mim, por nós. Hoje eu vou pedir para que Deus nos dê um dom, mas não é o dom de curar enfermos, nem ressuscitar mortos. Eu vou pedir o dom do arrependimento sobre nós. Eu vou pedir o dom das lágrimas. Que nós sejamos batizados nesses dois dons, que o Espírito nos agracie. Ó Deus, o tempo não acabou. Eu sei que a chance não passou. A situação está ruim, mas eu sei que a chance não acabou. Ainda há tempo de chorar, ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de recuperar o que foi perdido, por mais que o diabo e a minha mente lute contra mim 24 horas por dia, dizendo desista da mensagem, desista dessa posição, desista de crer nisso. Nós declaramos nessa noite, Senhor, a tua bondade é infinita. Trombetas ainda não passou. O dia da expiação está chegando, mas ainda não veio. Por isso, Deus nos prepara. Cura essa secura dos olhos. Meus olhos estão secos, mas eu sei que o Espírito Santo tem lágrima para nos dar nessa noite. Senhor, sara-nos, faz-nos voltar, atrai-nos para ti de novo. Porque que esperança, Senhor, Israel vai ter? Qual é a esperança da nação de Israel se nós não temos vida o suficiente para causar ciúme nos judeus? Aonde está o povo que vai causar ciúme em Israel? Senhor, tem misericórdia de nós. Salva-nos para que haja esperança para o Brasil, para que haja esperança para os povos perdidos, para que haja esperança em Israel. Visita a tua noiva. Mas começa por cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Me leva entre o pórtico e o altar. Leva meus irmãos para esse lugar. Talvez nesse lugar o Instagram vai ficar fraco. Não vai ter vídeo em YouTube. Não vai ter ninguém me ligando querendo conselho meu. Mas eu sei que quando um povo entrar neste lugar,
e sair de lá, o mundo será abalado pelo poder de Deus. O Senhor precisa de vasilhas vazias, mas estamos cheios demais. Fizemos muito curso, Senhor. A gente tem muito curso, a gente fez muito seminário. Está muito cheio. Então nos esvazia, porque a tua glória não vai entrar em lugar que está cheio de entulhos e de troféus da nossa vida religiosa. Esvazia-nos, coloca-nos nessa posição, dá-nos trombeta de prata, Senhor. Tira toda acusação da nossa boca, tira toda maledicência, toda fofoca, toda mentira, todo falar mal do outro e coloca um chamado para chorar. Não é tempo de falar mal de igreja, é tempo de chorar pela igreja. Socorro, Deus. Intervém. Intervém na minha casa, intervém nas nossas famílias. Não retire de nós teu espírito, Senhor. Não passa de nós ainda não. Não nos rejeita, Senhor, mas nos leva a entrar por essa porta nessas próximas semanas e meses que estão diante de nós. Enche o coração dos meus irmãos de esperança. Enche o coração desses atalaios de fé. Dá perseverança para continuar orando. Dá perseverança para continuar clamando. Adorando. Pai, é a nossa oração. É o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Continua falando, Deus. Mesmo quando esse tempo aqui nos um acabar. Continua ministrando, continua inquietando, continua falando. Continua tocando. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que, Amém. que estejamos assim muito alegres por estar podendo ouvir o convite do Espírito Santo para esse tempo, né? Que a gente se alegre nesse convite e que a gente fique cheio de esperança, né? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui vem dele, né? Aleluia. Não vem de nós mesmos, né? Nós não podemos produzir nada, mas o Espírito Santo está muito interessado em encontrar pessoas dispostas nesse tempo, né? Então, que os irmãos continuem firmados, firmes no altar, firmes nessa posição e estamos juntos, né? Estamos juntos aí nos grupos, nas orações e que o Senhor nos dê em breve um outro momento para que a gente continue falando daquilo que Deus tem trazido a nós. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Dani, Amém, amém, amém. É, o que diremos, pois, né? Depois destas coisas, não temos o que dizer, só Senhor. Faz conosco, Senhor, faz conosco. Fira-nos, Senhor, fira-nos, Senhor. Faz conosco, Senhor, faz conosco. Verdadeiramente não passe de nós. Faz profundamente, Senhor, em nossos corações, no nosso espírito, em todo o nosso ser, em toda a nossa família. Faz conosco em todo o nosso bairro, em todo o nosso prédio, Senhor, nos vizinhos. Aramalamaxê, caramalamaxô, caramalamaxê. Senhor, e reúna-nos. Verdadeiramente, Senhor, dá-nos, Senhor, mais dois. Oh, Senhor, para que possamos, Senhor, estar entre o pórtico e o altar, não apenas sozinho, num lugar secreto, mas também, Senhor, como corpo. Oh, oh, Pai,
Ah, Deus. Yeshua, Senhor. Oh, Senhor, suplicamos aos teus pés, de todo o coração, papai. Oh, Senhor, ouve o nosso clamor, nossa súplica. Oh, Pai, intervém. Obrigada, Paizinho. Amém e amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Teve algum sentimento? Quer compartilhar algo? Quer orar pelo Dani? É, eu acho que a gente tem que pensar, refletir tudo que a gente ouviu nessa noite, diante do Senhor, e que haja realmente um derramar na presença do Senhor de lágrimas, de Aleluia. lágrimas. Aleluia. Que nós possamos realmente ser aquele povo que busca o caminho de santidade pelo Espírito Santo, para que o poder também, a gente possa experimentar o poder de Deus, o poder de Deus. Porque sem a santidade a gente não vai ter o poder. Muito obrigada pela palavra, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Amém. É por isso que Muito ele vai derramar esse arrependimento, né? Justamente para bem. que possamos estar prontos, né? Para Uhum. livres, né? Para poder fluir no que Deus vai derramar nesse tempo, né? Aleluia. Amém. Aleluia. Sim, Senhor, não nos abandone, não abandone a tua noiva no Brasil. Senhor, nós clamamos a ti, Senhor. É.